Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é segunda-feira, temos então o nosso livro dos médios com irradiação para o desenvolvimento. Vamos estudar conosco. Que esta segunda-feira, ó bom Pai, possa ser uma segunda-feira de realizações, possa ser o início de uma semana tranquila, realizadora. Pedimos, ó bom Pai, pelo nosso desenvolvimento, que possamos alcançar as boas inspirações dos Espíritos e que possamos, de pouco a pouco, nos melhorar. Assim seja, graças a Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o corpo que vai o espírito para a vida eterna, graças a Deus. O problema não é como convivemos com o outro, mas sim como convivemos com o que sentimos e pensamos em relação ao outro. Por isso, a boa convivência consigo mesmo é o princípio seguro de equilíbrio para uma interação proveitosa. Isso está no livro Mereça Ser Feliz, capítulo 6, Inteligência Intrapessoal. Foi ditado por Hermance Dufour, psicografado e registrado pelo médium Vanderlei S. Oliveira. Então, a gente passa pelo Natal, começa ali a pensar em ano novo. A gente está com um problema aqui porque a câmera não ficou travada, ela está toda hora querendo entrar em modo de espera. Então a gente está aqui, inclusive a data aqui está errada, né? Tínhamos que ter corrigido. A gente está entrando aí passou Natal, está chegando aí o Réveillon, e não adianta, é o ano acabando, né? Um ano que para alguns passou muito rápido, para outros se arrastou. Fato é que foi ano para todos, né? Um ano de muita luta, um ano de acontecimentos, e eu espero que para você tenha sido um ano de realizações. A gente transmite às segundas, quartas e sextas. Às segundas, estudamos o livro dos médiuns, com irradiação para o nosso desenvolvimento. Às quartas, estudamos o Livro dos Espíritos com irradiação para os lares, e às sextas, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo com irradiação para as famílias. Sempre pelo YouTube, sempre às 19h30. A gente replica esses estudos no Facebook e coloca uma ou outra tira no Instagram. Todos os canais têm o mesmo nome, Espiritismo_Motivacional. E a gente agradece imensamente a sua visita. E agradecemos também se você considerar deixar um like, se inscrever no canal, porque é isso que faz com que o canal seja apresentado para mais pessoas e, com isso, consigamos levar a doutrina espírita para mais pessoas, né? O objetivo aqui é estudar para aprender, aprender para aplicar e aplicar para seguir. O nosso intuito é nos auxiliar e auxiliar todos aqueles que se propõem a estudar conosco. A gente ainda está gravando os estudos, então hoje não tem o típico boa noite do canal.
Olha, tá brabo, mas tudo bem. A gente, assim, vai para o nosso estudo, né. A gente está falando de O Livro dos Espíritos, a gente está falando de O Livro dos Médiuns, O Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Foi escrito por Allan Kardec, publicado em Paris em janeiro de 1861. Nós estamos na segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 7 da bicorporeidade, da transfiguração, no subtítulo Aparições dos Espíritos de Pessoas Vivas. Nós chegamos, então, à questão 118, mas esse capítulo, ele vem da questão 114 e vai até a questão 125. Serão 12 semanas de estudos e hoje a gente chega à quinta semana, né? Inclusive acabando essa parte das aparições dos espíritos de pessoas vivas, que veio da questão 114 até a questão 118, 5 semanas de estudos. Hoje a gente completa a quinta semana. Começamos a estudar em 1º de dezembro de 2025 e estamos acabando agora, 29 de dezembro de 2025. É um estudo pequeno, não devemos demorar, é um parágrafo único, como vocês podem ver, em que Kardec traz as suas conclusões. Antes de irmos adiante, devemos responder imediatamente a uma questão que não deixará de ser formulada. Como pode o corpo viver enquanto está ausente o espírito? Poderíamos dizer que o corpo vive a vida orgânica que independe do espírito, e a prova é que as plantas vivem e não têm espírito. Então, aqui, algumas perguntas, algumas pessoas lá atrás, né? Hoje já nem tanto, mas lá atrás se perguntava, ok, é o espírito que mantém o corpo, ok, o perispírito mantém o corpo, o perispírito mantém o espírito. Então, se sai o espírito, e obviamente com o seu perispírito, como é que fica o corpo? Como é que se dá a vida do corpo? Gente, se dá, o corpo é orgânico. Ele trabalha, na maioria das vezes, e quando não há enfermidade de órgãos, ele trabalha de maneira automática, ele trabalha daquele jeito, né? Ele trabalha daquele jeito. Então, se apagar, você me avisa, por favor. A Silvia está avisando que é para eu parar de ficar esticando a mão, que não vai sumir nada, né? Some aqui para mim. E aí Kardec traz um pouco mais. Vai sumir, vamos ver. Kardec traz um pouco mais. Mas precisamos acrescentar que durante a vida nunca o de uma pessoa viva. Eu não li o que você botou. Bota de novo, por favor. Então ele parou. Tá, vamos de novo então. A Silvia está dizendo aqui que parou, né? Mas precisamos acrescentar que durante a vida nunca o espírito se acha completamente separado do corpo. Do mesmo modo que alguns médiuns videntes, os espíritos reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um rastro luminoso que termina no corpo. Fenômeno que absolutamente não se dá quando este está no corpo, porque então a separação é completa. Então, a gente tem, vamos tentar trazer aqui duas situações para que isso aqui fique mais claro para a gente. Situação 1, o espírito sai do corpo e ele é ligado pelo corpo através de um cordão que muita gente chama de cordão de prata, outros cordão da vida, e tem muitos nomes. Mas fato é que esse cordão ele vai ficar ligado ao espírito, né? Quando o espírito, então, desencarna e acontece o desenlace, porque são dois processos no desencarne, quando ele desencarna, que é o corpo deixar de viver,
E aí é feito o desenlace, que é separar o espírito do corpo, quando o espírito se vai, não há cordão algum ligando um ao outro, né? A gente já estudou isso no livro dos espíritos, sabe que tem espírito que vai ficar preso ao corpo, sabe que tem casos especiais, todo caso é um caso, e sabe, acima de tudo isso, que a nossa inteligência ainda não alcança muitas coisas no plano espiritual, né? Mas isso aqui já dá para alcançar. Como se processa, como se dá, como funciona. Por meio dessa comunicação entre o espírito e o corpo, é que aquele recebe aviso, qualquer que seja a distância a que se ache do segundo, da necessidade que este possa experimentar da sua presença, caso em que volta ao seu invólucro com a rapidez do relâmpago. Você nunca acordou de um pulso assustado? Parece que você voltou brutamente. Você nunca tomou um susto quando alguém te chama? Fulano, ô fulano. E você acorda, então normalmente está tendo aí uma bicorporiedade, você está longe, você está ali viajando, e alguém te toca, alguém te sacode, você volta abruptamente ao corpo, né? Isso acontece, isso é real, né? E funciona dessa maneira. Vamos um pouco mais. Daí resulta que o corpo não pode morrer durante a ausência do espírito e que não pode acontecer que este, ao regressar, encontre fechada a porta, conforme hão dito alguns romancistas em histórias compostas para recriar. E aí ele nos sugere que a gente leia o Livro dos Espíritos, número 400 e seguinte. Antes da gente ir ao livro dos Espíritos, a gente precisa entender que esse cordão de prata que liga os dois corpos, ele mantém o corpo lá positivo e operante. Então, ele está conectado, existe ali uma conexão. E essa conexão há de refletir. O espírito aqui passa alguma coisa, o corpo aqui vai responder. O corpo aqui passa por alguma coisa, o espírito aqui vai responder, né? Então, você nunca acordou ao lado de alguém, essa pessoa disse: olha, você falou a noite toda. Você nunca acordou ao lado de alguém que disse: olha, você tremeu a noite toda. Tinha um amigo, querido demais, e a esposa dele dizia, eles dormiam em quartos separados, né, depois de muitos anos de casado, porque a esposa dele dizia que toda noite ele ia brigar, e que não tinha jeito, que ela não tinha como ficar na cama com ele, né? Porque ele passava as noites em briga de espada. E ele falava, ela dizia que ele falava: vou te pegar, agora eu vou te matar, eu vou isso, vamos lá. Vamos... E ela acredita. Depois que ela começou a estudar o espiritismo, ela falou: cara, deve ser alguma encarnação, alguma reencarnação em que ainda o perturba muito durante o sono. E bem provavelmente ele volta para as passagens dessa reencarnação, e aí fica difícil, mas dizia que ele revirava a cama de ponta cabeça. E disse que falava alto, não era baixinho, não, que vinha grito, vinha tudo, né? Então, isso é é o espírito vivendo alguma coisa e o corpo refletindo essa vivência. Olha, que interessante. Então, a 400 e seguinte, Kardec está falando de O Livro dos Espíritos, parte segunda, do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos, capítulo 8, da emancipação da alma, ou seja, da alma se separar do corpo. O que a gente vai ter ali são os tópicos, o sono e os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, segunda vista, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. É tudo isso que a gente vai ter ali para trabalhar, né? Então eu recomendo assim que se vá realmente ao Livro dos Espíritos, nem que você dê só uma olhada, mas para complementar
esse estudo, né? Lembrando que o livro dos médiuns, Kardec criou para auxiliar o livro dos espíritos, mas muitas vezes Kardec pede para o livro dos espíritos auxiliar ao livro dos médiuns, e esse aqui é um caso, né? E funciona desse jeito. Gente, é isso. A gente conseguiu, questão super pequena, conseguiu estudar. A gente está falando do livro dos médios, o Guia dos Médios e dos Evocadores, escrito por Allan Kardec. A gente vai para a nossa prece e volta para um breve tchau. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Hoje sempre defendemos a ideia clara de que um bom caminho para você mudar, um bom caminho para você trazer o homem novo em detrimento do homem velho é vigiar e orar. Vigiar e orar é um caminho seguro para você melhorar a si mesmo. E vigiar e orar passa por não desistir de você. Você é a peça mais importante para esse grande quebra-cabeça que é a vida, e só você pode se ajudar em todos os momentos. Você não está sozinho, não existe solidão, o que existe é você, às vezes, por uma questão de frequência, não perceber aqueles à sua volta, né? Mas não desista de você. Tudo é passageiro, tudo vai e vem, você só precisa segurar um pouco, né? E se levar a melhorias. A gente agradece imensamente o carinho de todos, agradece o carinho da visita, do joinha, da inscrição. A gente agradece a passagem de 24 para 25 com a gente aqui no ar. A gente vai agradecer a você também pela possibilidade de passarmos o Réveillon juntos, porque vamos transmitir no dia 31. Gente, grato, grato, gratíssimo, e até a quarta-feira, se Deus quiser. E Ele há de querer, porque estamos a caminho.